Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Dr. Ernesto Ribeiro, eu queria pedir-lhe algum aprofundamento sobre uma explicação que deu há pouco relativamente a uma das três situações em que pode haver reequilíbrio financeiro por parte da concessionária, que é a alteração legislativa específica. E eu gostava de lhe perguntar, para nos ajudar a perceber, quão específico é específico? Até qual o grau de especificidade de que estamos a falar? É dirigida à concessionária, àquele grupo empresarial, às autoestradas que existam no país? Pode-nos ajudar a perceber isto? Isto é mais um elemento que vem acrescentar àquela ideia de que não há praticamente nenhuma obra em que tudo o que foi previsto antes do arranque aconteça exatamente como estava previsto durante esses 20 ou 30 anos para a frente. Porque aparecem essas taxas, porque aparecem alterações de opção política, porque acontecem uma série de coisas, algumas eram previsíveis, outras não eram de todo. O que eu gostava de lhe perguntar, pela experiência que tem nas parcerias, mas também do ponto de vista da contratação pública, como jurista, do lado do Estado, se é possível fazer uma apreciação dessa experiência entre as condições negociais para o Estado na contratação para obras públicas em modelo PPP ou em modelo de contrato de empreitada. E o risco é deles. Mas também acontece em obra pública de empreitada. Isso que acabou de dizer. Também acontece. Tal como é raro de um lado, também pode acontecer do outro. O grau de previsibilidade é muitíssimo remoto. Como? A previsibilidade dos cenários. Claro. Agora, os reequilíbrios normais que a gente teve, que eu tive, a discussão é sempre à volta de quanto? Mas conclui-se que o Estado, por natureza, está sempre ou quase sempre numa condição mais vulnerável, tendo em conta o grau alargado destes prazos e destes horizontes. Nos reequilíbrios financeiros, não. Não, eu estou a dizer em geral nas renegociações. Não é em geral, não. É que há praticamente sempre renegociações. Não. Mas, desculpa a minha pergunta como leigo, não como jurista. Podíamos quase fazer uma caricatura com os riscos que isto traz, em que o que na empreitada se chama derrapagem, na PPP se chama reequilíbrio. Não. Respondeu agora que numa situação daquele impacto ambiental, de acordo com a lei, não poderia acontecer. Falou também uma coisa semelhante, e eu concordo com ela, que em relação à inexistência de comparador público, não podia acontecer, é ilegal. E há aqui um terceiro elemento nesta nossa reunião, que falou há pouco a propósito do contrato de concessão Fertagos. Presumo que o inicial, em que falou de uma cláusula muito discutível. Eu não percebi muito bem do que é que estava a referir há pouco, pode explicitar? De onde se comprova, nós não defendemos. De onde se comprova que o tempo corre sempre a favor da concessionária. Quanto mais tempo há para a concessionária se agarrar, melhor para a concessionária. Como, ao contrário, se demonstra nesse exemplo que está a dar, em que ou se vão embora ou negociam a nosso favor. Se tomam decisões suscetíveis de interferir no contrato, não estou a dizer que se corra o benefício deles, é pior para o Estado. Ou pode ser pior para o Estado, se quiser. Ou pode ser pior, depende das decisões que a gente faça, não é? Pode ser pior para o Estado. Pode ser pior para o Estado. Quanto ao caráter discutível, ou àquilo que não pode acontecer, muito menos nos termos da lei ou à luz da lei, eu pergunto-lhe, seja para a Escute, seja para outras renegociações em que o senhor participou, eu pergunto-lhe se da iniciativa das equipas ou por iniciativa política, do ponto de vista dos governantes, se alguma vez se colocou a possibilidade ou se equacionou a análise feita aos contratos quanto à eventual hipótese de os contestar. A própria validade dos contratos, isto é, eu explicito melhor. O Estado de Estado atualmente em funções disse de uma forma taxativa este governo não rasga contratos. E isto é uma coisa congórica. O contrato é para valer, nós cumprimos. E depois a pergunta que fica é, mas esteja lá o que estiver? E se o que lá estiver for ilegal? E eu pergunto se alguma vez se equacionou a possibilidade de analisar os contratos à luz de uma hipótese que pode ser, no mínimo, academicamente colocada, desses clausulados serem passíveis de contestação, em termos da lei. Faço-me entender. É um Estado de Direito, enquanto for um Estado de Direito... A sua resposta, portanto, apresenta-me dois aspectos. Um em que dificilmente isto faria sentido, na sua opinião, em termos genéricos,
E, por outro lado, a questão nunca surgiu. Eu gostava de abordar agora a questão que o senhor colocou na sua intervenção inicial e voltou a ela mais do que uma vez, e que eu presumo que seja uma das poucas coisas que o senhor concordará de uma forma muito concreta com o relatório do Tribunal de Contas. E há uma afirmação que eu penso que é muito sensata e muito rigorosa. Quando se diz que a necessidade de introduzir portagens naquelas concessões, tendo em vista a mitigação dos impactos financeiros em termos orçamentais causados pelos compromissos assumidos nas concessões de SCUT, veio colocar o Estado numa posição negocial mais fragilizada, que foi naturalmente aproveitada quer pelas concessionárias, quer pelas entidades bancárias. Portanto, isto é a situação em que politicamente se toma uma decisão e dá-se orientações a uma equipa, agora desunhem-se. Em condições negociais que são um pesadelo, desculpe eu dizer assim. Penso que é razoavelmente consensual que a posição negocial para quem vai para a luta tentar salvaguardar alguma coisa neste processo, há sempre uma coisa que é o tal custo do custar, que tem que haver portagens. E a partir daqui, quer os financiadores, quer as concessionárias, esfregam as mãos. Ainda para mais num contexto socioeconómico, em que o que aí vinha era muito evidente que vinha desgraças, desgraças para as concessionárias, se se mantivesse o modelo de negócio que estava, que era em função do tráfego. Ora, a gente olhava para o PIB, que aí vinha, olhava, previa o PIB, o aumento dos combustíveis, tudo era contra as concessionárias, mantendo-se aquele modelo de negócio. Portanto, decidir introduzir portagens entre 3 ou 4 concessões e depois, se um diz mata, outro diz esfola, não é para aquelas 3, é para todas, então, se calhar foram 2 boas notícias para as concessionárias. Foram 2 boas notícias. Primeiro, saberem que vêm aí portagens e, portanto, vem aí renegociação e ainda por cima que é para todas. Portanto, é um seguro de vida que nos vêm oferecer. Ora, este tipo de situação, sem contar com o lado económico, portanto, não é o lado financeiro para o Estado, é o lado mais amplo, sem pensarmos nisso, porque não temos tempo. Se tivéssemos tempo ainda íamos para aí. Isto significa que, olhando para aquilo que é a explicação que o senhor nos traz, estávamos perante uma situação praticamente de contingência, em que o timing e a decisão política tal como foi colocada, independentemente de haver um saldo positivo, um saldo líquido positivo, que o Tribunal de Contas diz que não é demonstrado, mas que o senhor dirá, e muita gente dirá que é expectável, mesmo não sendo demonstrável, que é a questão da receita das portagens. Se há quem tenha ficado beneficiado em termos de posição negocial, terá sido o concessionário. Isto é uma leitura que nós fazemos. O senhor acha que isto carece de razão? Sr. Deputado, quando o Tribunal de Contas diz que o Estado está numa posição negocial mais fraca, né, não está a trazer novidade nenhuma. Está nos nossos relatórios. Ou então, se o prazo da concessão, em vez de 30 anos, fosse 3. As concessões a 3 não são PPPs, né? Eu gostava de... Eu também concordo que não são PPPs, são outra coisa. Eu gostava de terminar neste ciclo de questões com o ponto que tem falado sobre as condições em que o Estado e os que o representam trabalham nesta matéria. Deu o exemplo deste decreto-lei deste mês passado como um ponto de evolução favorável, mas até agora parece que a evolução não foi muito positiva, até em termos de legislação relativamente ao enquadramento legal quanto às condições do Estado neste tipo de negociações. Eu gostava de lhe perguntar, também do ponto de vista da dependência do Estado, ou seja, da posição do Estado, não apenas na negociação parte a parte com os concessionários, mas da sua condição, eu diria, vulnerável, fragilizada, mais dependente, inclusivamente no que diz respeito à verificação técnica dos pressupostos e das condições que depois são esgrimidas. É cada vez mais impressionante, pela negativa,
a forma como se esgrimem estudos técnicos. Mas é mesmo assim. Isto é como aos médicos. Os médicos vão vendo as feridas até já não se impressionar com elas. O senhor falou aqui de estudos de tráfico para lá e para cá, uns mais acima, outros mais abaixo, como armas negociais, e eu pergunto se a inexistência de estrutura não é só a estrutura macrocéfala, as comissões mais fortes ao nível da liderança, mas depois a presença no terreno, a sustentação técnica, a capacidade de verificar sem depender de KPMGs e outras que tais, ou de BPIs e outros que tais, se isto significa que a evolução dos últimos anos e aquela que está a ser colocada hoje e a ser concretizada hoje, eu diria, isto não augura nada de bom, do ponto de vista dessa capacidade do Estado. Eu pergunto-lhe, para além desse decreto-lei, em relação ao qual já percebi que o Sr. até esteve empenhado na sua elaboração, fora esta parte da cabeça do acompanhamento do Estado, estas condições o senhor vê como perspectiva favorável? Eu não direi otimista, porque não vale a pena ser otimista. Parece-lhe que o que aí vem é de uma evolução favorável ou mantemos a rampa descendente dos últimos anos? Se continuar a depender de consultores para o tráfico, para a finança, para isto e para aquilo...